Pronto, aí agora é com eles aí. Ok? Gustavo Maior, sou engenheiro civil. Atualmente... Tá ouvindo. está fazendo para ampliar o sistema na cidade. Esse aqui é quem somos a Embasa, né? Organização, quando ela foi criada. Hoje a área de atuação na Embasa, nós estamos em 368 municípios, os 417 da Bahia. E a gente tem o escopo de um sistema de esgotamento sanitário, né, que ele compreende coleta, transporte, o tratamento e o lançamento final desse efluente num corpo, seja ele no emissário submarino ou no corpo receptor. Lauro de Freitas hoje é composto por 42 microbacias que vai ser interligada ao sistema, né? A solução de lançamento final de Lauro de Freitas teve que vir para Salvador, para a estação de condicionamento prévio de Salvador, em estudo de não disposição de área de você construir uma grande estação de tratamento de esgoto na cidade, nem também a construção de um emissário submarino, que seria um custo muito alto. Bom, o sistema de esgotamento sanitário hoje de Lauro de Freitas, ele hoje está composto de 41 estações elevatórias e 49 estações de tratamentos compactas, que são operadas, na verdade, em condomínios, né, em unidades que foram construídas, em condomínios residenciais, que tem que ter pelo sistema de viabilidade que a Embasa dá antes da construção do empreendimento, é preciso que eles dê a solução simplificada para fazer o tratamento do esgoto gerado nas suas unidades. Apenas Itinga e Portão é que já contempla uma parte dessas localidades, ela já tem sistema de tratamento com rede coletora, estações elevatórias e pequenas estações de tratamento de esgoto. Hoje a gente está com a cobertura hoje em Lauro de Freitas, com esses sistemas compactos, em torno de 34%. Bom, e aí agora eu vou historiar, em 2010, a Embasa conseguiu fazer a captação, junto com a prefeitura, a captação de recurso federal para poder fazer a obra de esgotamento sanitário de Lauro de Freitas, da ordem de aproximadamente 180 milhões, financiado pelo antigo Ministério das Cidades, com intermédio da Caixa Econômica Federal. A Embasa começou uma obra, fez a licitação em 2010 e começou uma obra em 2010 na cidade. Uma vencedora foi um consórcio de duas empresas, CR e CSL. Em 2012, a Embasa percebeu a gente viu que a empresa demonstrou uma baixa capacidade de execução desse contrato e a gente resolveu encerrar esse contrato. Só que a empresa judicializou isso foi para uma câmara arbitral e só foi resolvido aproximadamente em 2014. E a Embasa, durante esse período, não poderia licitar em virtude de ter esse contrato ainda judicializado. Em 2014, a Embasa, já com a liberdade já de licitar, resolveu dividir o projeto em duas partes. A gente resolveu fazer Meta 1 e Meta 2. Meta 1 seria as redes dentro da cidade, dentro do município, com as estações elevatórias, todo o sistema interno do município, que já havia começado pelo consórcio anterior. E a Meta 2 seria a elevatória principal, o sistema de transporte, que consiste na elevatória principal e a linha de recalque de aproximadamente 15 quilômetros até chegar na estação de condicionamento prévio, que fica ali na Jorge Amado. Só que a obra do metrô estava para começar também em 2014. E aí a Embasa tomou a decisão de licitar essa Meta 2, para não perder esse timing de fazer a obra compatibilizando com a obra do metrô. Até porque nossa linha ela sai ali do fundo da Torre de Pizza, conhecida ali Torre de Pizza, próximo daquele viaduto de Lauro de Freitas,
e ela vai pela Avenida 2 de Julho, passa pelo aeroporto, Avenida Caribé, paralela, Orlando Gomes, cruza com a Pinto de Aguiar, sobe o Parque de Pituaçu, até chegar na Jorge Amado e chegar na estação de condicionamento prévio. Então, não é uma obra fácil, e a gente precisava correr, porque o Estado estava fazendo uma série de obras estruturantes, inclusive a recuperação da Avenida Orlando Gomes, onde também a gente tinha que implantar essa rede o mais breve possível. Então, a Embasa licitou isso em 2014, a obra iniciou em 2015, nós fomos assentando essas redes e construindo a estação elevatória principal em conjunto com o metrô, não foi uma coisa fácil, né? Toda hora mudava o projeto, a gente tinha que fazer esses ajustes para evitar problemas futuros com o metrô, e fomos executando essa obra e construindo a estação elevatória. No meio desse caminho, desses 15 quilômetros de rede, de linha de recalque, tem uma estação elevatória que ela ficava em patamares, né? Eu bombeio dessa primeira para essa de patamares, essa de patamares bombeava até a estação de condicionamento prévio. Só que como essa elevatória ela fica numa área de alto poder aquisitivo, de pessoas com certo poder financeiro, essas pessoas acionaram o Ministério Público, dizendo que a elevatória, que a área não poderia ser construída, que estava sem licença. Nós mostramos todas as licenças, os alvarás, mas o Ministério Público terminou empacando isso aí, e a gente viu que ia ser muito problema, ia ser mais uma judicialização, e a Embasa tomou a decisão de abortar a construção dessa elevatória neste local e providenciar uma nova área. Inclusive, teve que fazer a aquisição dessa nova área, porque essa primeira foi doada pelo município de Salvador e, infelizmente, tivemos que adquirir uma nova área, e adquirimos essa nova área na Orlando Gomes, onde vai ser construída essa estação elevatória. Só que, como já estava dentro do contrato e não havia mais tempo para a gente fazer revisão de projeto, tudo, a gente terminou excluindo essa elevatória desse contrato. Então, ela é importante para dar funcionalidade a tudo que já fizemos até este momento. Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos o... Então, essa obra, ela contemplou 15 quilômetros de linha de recalque, com diâmetros de... começando com 900 milímetros e depois ampliando para 1.200 milímetros. Uma estação elevatória, na verdade seriam duas, mas a gente teve que excluir uma por esse motivo que eu já falei. 2 torres de transições, 7 travessias especiais, são travessias não destrutivas, feitas com ármico. Então, a gente tem travessias ali no viaduto Mário Andreasa, a gente passa ali por baixo, não destrutivo. A gente tem travessias na Pinto de Aguiar, a gente passou também não destrutivo. E na subida do Parque de Pituaçu, devido ao adensamento às ruas estreitas, nós também tivemos que adotar esse método de não destrutivo. E mais 7 travessias aéreas, que são travessias sobre corpos hídricos. Então, essa parte a gente concluiu. Parcial, eu boto aí parcialmente, porque fica justamente fica alguns entraves que a gente não conseguiu, mesmo batalhando durante todo esse período de obra que começou em 2015 e encerrou agora no início de 2020. Quais são os entraves? Ali na 2 de julho, que está dentro da base aérea de Salvador, e desde 2016 que a gente vem negociando isso com a base aérea, solicitando a concessão de assentar essa rede ali. Esse processo parou por diversas vezes. A gente tem informação agora que ele já está quase finalizado, a base aérea falta só assinar esse prazo de atualização, mas em virtude do prazo da obra, não havia mais tempo de você deixar a empresa mobilizada, a Embasa poderia ser prejudicada com lucro cessante, essas coisas, e a gente teve também que não executar essa área, uma área de aproximadamente 200 metros de rede que ainda falta ser executada, e eu vou mostrar isso aqui num gráfico melhor. Então, essa divisão de metas, a meta 1 e meta 2 que eu falei, a meta 1, a gente também teve que dividir ela, até por uma questão dos recursos e uma questão de funcionalidade junto ao órgão financeiro. A Caixa Econômica, ela não desembolsa recursos se ela não observar que o sistema vai ter uma funcionalidade, certo? Então, o que é que a gente
tomou a decisão. Enquanto a gente estava executando a Meta 2, a gente pegou tudo que foi construído por esse consórcio, que assentou 42 quilômetros de rede dentro da cidade, sem ainda ter funcionalidade, a gente revisou esse projeto dessas redes executadas, separou isso em Meta 1A e Meta 1B, e revisou também as outras bacias que estavam previstas para executar, mas onde não houver intervenções. Então, a Meta 1A, que a gente chama hoje, é todas as bacias onde houveram intervenções durante o consórcio, e a gente vai dar funcionalidade a isso. Então, a gente vai complementar essas redes e construir essas estações elevatórias, que são 12, na verdade. E a gente vai também fazer o saldo que ficou da Meta 2. O que é esse saldo? É a construção da estação elevatória, que a gente chamava de Patamares, agora está chamando ela de Orlando Gomes, que ela fica ali no início da Orlando Gomes, ao lado do bairro da Paz. E os trechos de rede que tiverem impedimentos por questões de regularização fundiária, que é o caso da base aérea, e um trecho na Jorge Amado em virtude de interferências com diversas redes, inclusive com emissário submarino, mas também que já está sanado. Essa licitação ela já está publicada, a abertura das propostas é dia 9 de outubro, esse prazo extenso, né, de quase 2 meses, é porque a Embasa ela não está mais sob o regramento de licitação da Lei 8666, a Embasa já aderiu à nova lei das estatais, então nós temos um regramento novo, a gente chama de Regulamento Interno de Licitações e Contratos, a gente chama ele de RILC. Então, esse regramento, ele determina que a licitação tem um prazo de 45 dias úteis para acontecer, a partir da publicação, para que as empresas tenham tempo de estudar o projeto, de ter um tempo maior para estudar, porque tem uma série de mudanças nessas questões de contratuais. Então, as responsabilidades aumentam. Então, é uma coisa que a gente chama de... É como se fosse o sistema que executou as obras da Copa, essas coisas todas, é o sistema de licitação integrada. Então, a empresa ela tem que fazer o estudo, porque lá tem uma coisa chamada de riscos. Então, a gente lista quais são os riscos da obra, para que a empresa ela tenha consciência e assuma, inclusive, esses riscos todos durante o período da obra, para evitar depois mais interrupções de contrato. E a Meta 1B, né, que é onde não houve intervenção em contratos anteriores, esse projeto está revisado também, mas ele vai ser necessário captar recursos para fazer essa licitação. Eu vou botar aqui um gráfico mostrando o que é Meta 1A e 1B. Então, essa aqui é uma visão de uma imagem do município, né, que você tem o oceano. Toda essa parte verde, verde claro, é onde houve intervenção no contrato anterior da empresa que foi interrompido. E essa parte marrom é onde estava previsto também ela executar a rede, mas ela não executou. Então, essa parte marrom, mas essa parte verde, elas fazem parte do escopo do que foi contratado junto à Caixa. Essas outras áreas do município, a gente chama ela de área de expansão. Então, elas não estão dentro do escopo do que foi contratado com a Caixa. Porém, tem algumas localidades aqui, que é o caso de Portão, que já existe o sistema de esgotamento sanitário implantado em alguma parte da localidade, assim como Itinga também. Isso aqui é uma visão melhor disso aí, né? Então, você consegue observar aqui, isso aqui está separado por microbacias, né? Vou explicar mais tarde o que são essas bacias e microbacias, né? Então, a gente tem bacia Flamengo, bacia Ipitanga, Baixo Joanes, Picuaia. Então, essas são as microbacias. E o que está previsto para executar nessa etapa que vai ser licitada agora em outubro, e o que está previsto para executar posterior com a captação de novos recursos. Então, a divisão de metas ela ficou assim. Eu tenho 12 elevatórias para construir nessa licitação que eu estou fazendo, mais a elevatória Orlando Gomes, então são 13 elevatórias. Eu vou finalizar a elevatória, a gente chama ela de BITB, que é a principal dentro de Lauro de Freitas, que fica no fundo do Torre de Pizza. Eu vou concluir ela está feita toda a parte física, eu vou entrar apenas com a montagem, bombas, parte elétrica, essas coisas, concluir ela. Construir a elevatória Orlando Gomes,
eu vou fazer mais 8 quilômetros de linha de recalque dentro da cidade. Linha de recalque é a linha que sai da estação elevatória até um ponto mais favorável para o sistema escoar por gravidade. Eu tenho mais 39, quase 40 quilômetros de rede coletora para executar dentro da cidade, nessas bacias. Já foram executados 42, então vou para aproximadamente 81 quilômetros de rede. 21 mil ligações serão contempladas nessa obra, ramais e redes auxiliares. Redes auxiliares são as redes que a gente coloca na calçada para interligar os imóveis até a linha coletora, que é a linha principal no meio das avenidas. Bom, os bairros, então eu tenho Bacia de Flamengo, ela contempla a Vila do Atlântico e Pitanga. Bacia Baixa Pitanga, Recreio de Pitanga, Buraquinho, Centro, Xingue e Vila Praiana. E Bacia Picuaia, que você tem Picuaia. Né? Essa seria a meta que vai licitar. Então eu tenho aqui as redes, né, os quantitativos por bacia. Então, Bacia Flamengo, Bacia de Pitanga, Bacia Picuaia. Eu tenho as extensões de rede, ramais, ligações, redes auxiliares. E aqui seria a meta que eu chamo de 1B, que essa aqui eu vou ter que captar recurso. Eu tenho um projeto dela todo revisado, porém eu não tenho recurso nesse momento para fazer, e a Embasa está buscando captar recurso até para cumprir tudo que foi acordado na contratualização junto ao município, que foi assinada recentemente. Então eu tenho mais 3 elevatórias para executar, mais 5 quilômetros de rede de recalque, mais 65 quilômetros de rede coletora, 11 mil mais ligações, ramais e 66 km de rede auxiliar. Então, essas bacias ela contempla Flamengo, Baixo Pitanga, Baixo Joanes e Cagi. Uma parte do Cagi, na verdade. Então, aqui também são as extensões dessas bacias. Né? E aí eu entro na obra que foi executada agora recentemente, né? Que a gente estava trabalhando nela até o final de 2019, início de 2020. A gente teve que interromper em virtude de não ter mais como avançar pelos problemas que eu já sinalizei aqui. Então, se você observar, esse traçado em amarelo é basicamente tudo que eu já executei. Todos esses pontos vermelhos são coisas que eu vou executar nessa licitação nova, que aqui esses 2 pontos primeiro vermelho são trechos da base aérea. Aqui eu tenho uma travessia aérea na paralela que precisa ser feita ao lado do metrô. E mais uns trechos que precisam ser concluídos também ao longo, é só interligação de pontos que já ficaram assentados. A gente dividiu essa extensão em 4 trechos, certo? Então a gente tem o trecho 1, que ele sai da elevatória BITB, que fica no fundo da Torre de Pizza, ele vai para 2 de julho, passa, ele vai ser lançado. Esse bombeamento ele vai ser lançado numa chamada Torre 1. Essa Torre 1 está na subida daquela avenida Mãe Estela de Oxóssi. Tem uma torre ali que está enterrada, vai ser chamada de torre, mas ela está enterrada ali porque é um ponto alto, então a gente tem como escoar. Então, nesse trecho 1, o que eu falta executar hoje são justamente esses 2 pontos que estão dentro da base aérea, e a gente aguarda essa liberação da base aérea. A gente espera que até a licitação ser concluída, isso aqui vai estar liberado para a gente executar uma travessia aérea, ali na 2 de julho, e o trecho que está dentro, intramuro da base aérea. E aí a gente fecha o trecho 1. Isso aqui são umas fotos da época da construção da estação elevatória e já a conclusão. Isso aí, à direita, aí é o poço de sucção, né, onde vai chegar todo o afluente Lauro de Freitas para ser bombeado até a Torre 1. Então, o poço está pronto, essa foto é recente, aguardando apenas a montagem das bombas, a montagem da tubulação internamente no poço. O trecho 2, ele sai da Torre 1, né, na Avenida Mãe Estela de Oxóssi, até a Torre 2, que fica ali na paralela, quase em frente ao bairro da Paz. Vocês veem ali, na linha ao lado da linha do metrô, vocês veem uma torre ali, essa daí é a Torre 2. Esse é o trecho 2, ele não tem nenhuma interferência mais, está todo pronto, 100% pronto, né? Que é foto da época da instalação, você vê uma tubulação de grande diâmetro, foi fácil executar isso aí, é bem complicado. Trecho 3, o trecho 3, ele sairia da Torre 2 e chegaria até a estação elevatória Patamares, que ficava na Avenida Tamburugi, uma transversal ali da Orlando Gomes. Então o trecho 3 também,
ele falta apenas 97 metros, que é justamente uma travessia aérea na paralela, está todo o material comprado, é só mesmo a montagem dessa travessia aérea, e uma chegada aqui na elevatória, que como estava essa indefinição, a gente não conectou isso aqui aguardando uma definição. Então, precisa apenas conectar a tubulação, ela não vai mais entrar na elevatória, porque a elevatória não vai ser mais aqui, ela vai ser no início da Orlando Gomes, então o trecho 3 também está praticamente concluído. O trecho 4, que ele saía antes da Avenida Patamar, da elevatória Patamares, e agora ele sai da elevatória Orlando Gomes, ele está também praticamente concluído. A gente precisa também fazer a travessia 7 e a conclusão dessa travessia 11 aqui. Até perdão que esse gráfico está até um pouco desatualizado. Essa travessia também já está concluída, essa travessia 11. E eu tenho aqui em verde o trecho da Avenida Jorge Amado, que é um trecho também que vai ser executado em método não destrutivo, em virtude das interferências existentes na Avenida Jorge Amado. Tá? Aqui não estava em execução, isso aqui são as travessias aéreas, né, que eu falei lá. Isso aqui são os ármicos, são as travessias que a gente chama de não destrutiva. Né? A gente faz a escavação sem cortar a cidade. Aqui é a estação de condicionamento prévio, onde vai chegar todo o esgoto, né? A gente vai a estação de condicionamento prévio Jaguaribe, onde vai chegar todo o esgoto da cidade de Lauro de Freitas. O que acontece? O grande problema de toda essa demora, na verdade, a gente pede até desculpa que essa licitação ela deveria ter ocorrido no início do ano, mas aí veio a pandemia e veio todo esse processo aí de trabalho da gente, e a gente também teve que revisar, a gente teve que encontrar algumas soluções para a situação interna de Lauro de Freitas. Hoje todos vocês conhecem a cidade, então tem locais que você tem uma dificuldade enorme de você fazer essas redes. Nós vamos ter um desafio enorme de executar essa obra dentro de uma cidade adensada. E a gente sabe o movimento de intenso que é dentro de Lauro de Freitas. Então, muitos serviços terão que ser não destrutivos. Isso encareceu bastante a obra, porque a gente não vai poder cortar algumas ruas em virtude do movimento. O assentamento de uma rede coletora de esgoto, ele não é fácil, porque não é igual uma rede de água, de abastecimento de água, que a gente mantém uma profundidade dessa rede constante. A rede de esgoto, ela começa, às vezes, com 90 centímetros, 1 metro, e pode terminar com 4, 5 metros de profundidade. Então, a gente está falando de uma cidade litorânea, né, com lençol freático altíssimo. Então, qualquer escavação já dá água. Então, a gente tem uma série de desafios a enfrentar. Então, a gente revisou um pouco esse projeto para procurar a melhor forma possível de executar sem causar tantos impactos na vida das pessoas e no dia a dia dos moradores. Então, assim, eu queria fazer um resumo também do que já foi investido nessa obra. Né? Nós temos, no primeiro contrato, a gente já gastou em torno de 14 milhões com as obras que foram executadas das redes coletoras. Nesse contrato de transporte da elevatória principal até a ECP, já foram mais 73 milhões, que na verdade esse contrato era de 100 milhões, mas em virtude da supressão da elevatória Patamares e dessas redes que não puderam ser executadas por problemas já citados aqui, nós gastamos 73 milhões. Então aí você já vai para perto de 100 milhões. E essa etapa que a gente está para licitar, depois de todos esses ajustes, isso está em aproximadamente em torno de 150 milhões de reais. Ou seja, a Embasa já está investindo recurso próprio, né? Porque o recurso da Caixa foi da ordem de 180 milhões. Então, a Embasa já está, boa parte desse recurso, dessa licitação que nós vamos executar, eles vão ser executados com recurso próprio da Embasa. Né? A Embasa tem esse compromisso assinado com o município de Lauro de Freitas. Essas metas a cumprir, elas fazem parte da contratualização, com os prazos de execução, tudo isso. A cobertura hoje do município, com esses sistemas compactos, está em torno de 34%. Com essa primeira etapa que a gente vai executar agora, a etapa que a gente está para licitar,
pela quantidade de ligações que vão ser executadas, a gente dá um salto para 70% aproximadamente de cobertura, e a gente conseguindo o sucesso de captar esse recurso para fazer a próxima etapa, que é a etapa 1B, a gente chega aproximadamente a 85% de cobertura do município. Então a gente já está com um número próximo aí do que está prevendo aí o novo marco regulatório, né? A gente não está medindo esforços para que essa licitação, torcer para que essa licitação corra tudo bem, que a gente pegue uma empresa boa, que tem esse problema no sistema, no serviço público, né? A gente não pode muito escolher com quem vai trabalhar, a gente tenta selecionar a melhor empresa possível, mas tem a questão do menor preço, né? Mas a gente está buscando sempre melhorar nossos editais e tudo para que a gente sempre contrate a melhor forma possível, né? Então, assim, é isso aí que a gente tem para colocar aqui, né? A gente aguarda o sucesso dessa licitação. E com relação ao tema que é Rio Joanes, nosso principal problema com relação a Rio Joanes está ali justamente na foz do rio, né? Ali todos aqueles condomínios que estão próximos ali na foz do Rio Joanes, e somente ali na localidade de Buraquinho. Como essa etapa ela não vai abranger Buraquinho como incompleto, né? Ela pega apenas uma pequena parte. Houve um compromisso da Embasa, o presidente fez um compromisso com a prefeitura, dando já um sinal verde para quê? Essa etapa que nós estamos licitando, ela começando a pegar a funcionalidade, nós avançamos com ela, e quando isso aqui começar a ter funcionalidade, a Embasa vai se comprometer em executar a localidade de Buraquinho com recurso próprio, entendeu? Ela vai fazer esse investimento até para justamente evitar esses problemas que vêm ocorrendo aí com o Ministério Público. Esse é um compromisso que a Embasa já fez, inclusive em notas técnicas, respondendo ao Ministério Público, que mesmo essa parte de Buraquinho, que é uma influência grande para a situação do Rio Joanes, não estando nessa etapa agora que está sendo licitada, essa etapa chegando no ponto de funcionalidade, a Embasa vai se comprometer a fazer essa parte da bacia que abrange Buraquinho, que aí a gente consegue sanar esse problema que já vem acontecendo aí há muito tempo, que é a grande luta aí do curador do seminário aí com relação a salvar o Rio Joanes. Sendo que a gente chama a atenção que a maioria dos empreendimentos que estão ali na margem, eles são empreendimentos particulares. Então, o que a Embasa vai fazer é a execução das redes, da funcionalidade, mas possivelmente isso não vai... esses condomínios eles vão receber a informação de não lançar mais seus esgotos no rio, não sei se, ou desativar os sistemas compactos que tem, aqueles que têm sistema compacto, para lançar no sistema da Embasa. Vários desses sistemas compactos também, é bom frisar, que existem hoje em Lauro de Freitas, muitos deles serão desativados, ou talvez até todos, com a conclusão da obra, né? Com a conclusão da obra, a gente desativa esses sistemas compactos para a gente ter mais um tratamento mais adequado, que é o lançamento do efluente no emissário submarino. O emissário submarino já está configurado para receber essa contribuição de Lauro de Freitas. Na verdade, o sistema, conforme a gente coloca aqui, ele tem a vazão do sistema de Lauro de Freitas. A vazão do sistema de Lauro de Freitas ela é 1,17 metros cúbicos por segundo. E se você observar aqui, a elevatória Orlando Gomes ela vai bombear 2,5. O que é essa diferença? Essa diferença são algumas contribuições que vão também... na elevatória Orlando Gomes, a gente vai interligar algumas coisas de Salvador também. Mas a contribuição de Lauro de Freitas é 1,17, que parte justamente da elevatória principal de Lauro de Freitas. Então, isso aqui é o que eu tinha para explanar como é que está a situação dessas obras, né? Que é a estação de condicionamento prévio, e eu espero aí que tenha contribuído aí para esclarecer, e aqui eu encerro minha apresentação.
Mauro, tem alguma pergunta, Mauro? A Embasa ela está em constante ampliação do seu sistema, né? Então a gente está constantemente contratando projetos de ampliação de todo o sistema, inclusive Salvador, de todas as cidades. Então, claro que as áreas que não estão contempladas, elas vão ser objeto de estudo no futuro e a Embasa deve contratar projetos, sim, para fazer ampliação disso. Isso tudo está dentro daquele planejamento que está lá, dentro da contratualização junto ao município. Lá nós temos todas as metas e claro que o propósito da Embasa, o objetivo da Embasa é sempre fazer ampliação disso, até porque agora a gente está com essas metas para ser atingida com a questão desse novo marco regulatório, né? Então, a gente já tem que... Desinfecção? Eu não tenho dúvida. Eu acho que o grande problema dessas soluções, que eu já ouvi muitas pessoas sempre pontuar isso, é a questão da manutenção disso, né? Da viabilidade disso. Petrópolis é uma cidade com a cota altíssima. É uma cidade que está no topo. Então, você não tem problemas de lençol freático. Tem que ver a topografia da cidade, pode favorecer a tudo isso. O grande problema, o grande desafio de cidade litorânea é que você tem uma cidade plana. E a presença de água no solo prejudica, às vezes, até certos... por que as pessoas têm problemas com fossas sépticas em cidades litorâneas? Porque você não tem como fazer Porque você tem... Além de não construírem, às vezes, a fossa de forma adequada, porque fossa séptica não é você construir só a fossa séptica, né? Você tem que fazer a fossa séptica de forma correta, bem dimensionada para a quantidade de pessoas que você tem na sua residência e fazer o sumidouro, né? E fazer o sumidouro. Então, assim, se você não faz o sumidouro, você já cria um problema de infiltração para o solo, né? E, certo, consequentemente, para os corpos hídricos. Aqui então, na cidade assim, de Lauro de Freitas, só, desculpe interromper, é uma cidade que ela já tem 58 anos de emancipação, uma cidade antiga, e ela teve um crescimento muito grande. É uma cidade que hoje temos quase 240 mil habitantes. Você acredita também, porque nós temos também que pensar que como um bairro como Vila do Atlântico, esse bairro que nós estamos hoje, a maioria das casas tem 30, 32 anos de existência e tem fossa séptica, que são fossas antigas, ainda aquele modelo antigo, como você mesmo acabou de falar, modelos antigos. Não seria adequado a gente iniciar um processo de fiscalizar essas fossas para ver até mesmo se elas de fato estão sendo eficientes no tratamento desses resíduos fabricados por cada residência dessa, ou se elas também não estão contribuindo para poluir o nosso lençol freático, porque nós temos aqui em Lauro de Freitas, é uma cidade quase uma Veneza, cercada por rios,
E o nosso lençol freático, aqui você, 1,5 metro de você furando tem água. É água limpa, inclusive. Aqui em Vila, muita gente, como você acabou de falar, as pessoas furam aqui um poço artesiano para retirar água, para molhar seu jardim, sem o conhecimento da Embasa ou da Secretaria de Recursos Hídricos. Não seria um momento também de uma fiscalização um pouco maior, ou até mesmo conscientização da população, da gente fazer um trabalho entre a Prefeitura e a Embasa para identificar esses poços artesianos que foram feitos, identificar essas fossas aí que, ao invés de estar reduzindo aí ou tratando esses resíduos, elas estão ajudando a aumentar a poluição do nosso lençol freático? Eu concordo. O problema é que a Embasa, ela não tem na sua prerrogativa, ela não tem essa prerrogativa, né, de fazer essa fiscalização. Isso aí tem que ser o poder concedente, que é o município, que a Embasa pode apoiar. Mas a Secretaria de Recursos Hídricos não poderia trabalhar junto? Aí é a Secretaria de Recursos Hídricos com o INEMA. Sim. Entendeu? A Embasa poderia apenas acompanhar, mas ela não tem esse poder de fazer essa fiscalização. Perfeito. Não faz parte da atribuição dela. A Embasa hoje tem um trabalho de vender, entregar água tratada em cada residência e, ao mesmo tempo, tem também a obrigação de recolher o esgoto, né, da cidade também. Isso. Nós temos aí, como você sabe, uma defasagem muito grande. Ainda o Brasil tem algo, sei lá, 80% das suas moradias ainda tem esgoto ao céu aberto, ou mesmo esgoto não captado. Você acredita que nós acabamos, eu acho que a cidade de Lauro de Freitas acabou de renovar a concessão para a Embasa aí por mais 30 anos. Você acredita em um projeto mais planejado, existe, ou até mesmo a construção de um projeto para que a população possa entender como serão feitos os investimentos durante esses 30 anos aqui na cidade de Lauro de Freitas e região metropolitana? Os investimentos estão lá bem detalhados nesse contrato, né? Ele é público. Sim. Né? O contrato assinado ele é público. Então, os investimentos estão lá detalhados, inclusive com a cronologia, e foi acompanhado, inclusive, questionado pelo Ministério Público e pediu revisão. O Ministério Público acompanhou isso de perto, pediu revisão e a Embasa fez tudo que foi combinado junto com a Prefeitura. Então, assim, é obrigação nossa, o contrato, ele mudou muito esse sistema de contratualização, não era feito naqueles moldes antigos, em que era uma coisa bem... Então, hoje ele tem lá as metas e tem os riscos que a Embasa pode ocorrer, inclusive, de perder o contrato se ela não cumprir as metas dela. Então, agora, a gente vai trabalhar... Eu sou curador técnico, há 3 anos que eu tenho esse desafio de fazer essa interface, essa comunicação entre a Embasa, Recursos Hídricos, a Prefeitura de Lauro de Freitas, o Governo do Estado, porque o nosso interesse é a despoluição, é o tratamento realmente, é a entrega do Rio Joanes limpo e conservado, até porque 40% da água consumida na região metropolitana vem do Joanes. E nós sabemos aí que todas as cidades, Candeias, Simões Filho, Camaçari, São Sebastião do Passé, todas elas por onde o Rio Joanes passa, até chegar à represa aqui do Joanes, só jogam esgoto e contribuem negativamente para a poluição do rio. Com isso, você sabe que a Embasa tem que investir mais dinheiro para tratar essa água. Cada ano vocês gastam mais dinheiro. Eu, como cidadão comum, eu tenho algum lugar, um site, algo que eu possa acompanhar as ações que estão sendo feitas. Eu soube que Camaçari, depois do último nosso seminário, nosso encontro no ano passado, a Embasa retomou a obra de esgotamento sanitário lá de Camaçari. Eu soube que a Cetrel, ela tem hoje capacidade de captar mais 50% do esgoto da cidade de Camaçari. Para Candeias, tem também algum projeto em andamento? Para São Sebastião, para minimizar esse impacto ao Joanes? Eu faço parte de uma divisão da região metropolitana, então existem 2 divisões, né? E eu também não estou há tanto tempo assim na Embasa, apenas 8 anos, porque eu posso falar do que eu tenho conhecimento. Então, eu vou tentar te ajudar no que eu tenho conhecimento. Claro. Candeias, a gente recentemente fez uma obra, tem uns 4 anos que foi inaugurado o sistema de Candeias. Certo. Camaçari acabamos de concluir também, está em funcionamento e está na parte agora a gente chama de adensamento, que é a ligação das residências. Camaçari vai dar um salto agora enorme
o sistema está todo pronto, inclusive a primeira e segunda etapa, então Camaçari vai dar um salto agora na questão E a gente já está começando a obra de Arembep, né? Essa preocupação com a balneabilidade. Então, a Arembep já tem ordem de serviço, a obra vai iniciar a qualquer momento. Esse trabalho de Camaçari que vocês fazem é o trabalho da Camaçari, porque Camaçari, para quem é de fora, imagina que sejam duas Camaçari. Você tem a Camaçari litorânea, né? Que é essa Camaçari aqui próxima a Lauro de Freitas, e você tem a Camaçari Centro. Com esse trabalho que você desenvolveu em Camaçari Centro, você acredita que o salto foi de quanto? Mais 30%, mais 40% de aumento de captação? Infelizmente, eu não tenho esse número. Eu posso até pegar e tentar te passar até o final do evento. Que é bom para a gente passar, porque essa questão dos números de cobertura. O desafio de Camaçari, por ser uma cidade muito grande, da Embasa, deve ser muito grande também, porque você tem, como eu disse, duas cidades, né? A cidade litorânea e a cidade centro. E a cidade litorânea, ela sofre muito também pela falta de esgotamento. Eu acho que tem algumas dessas cidades que já tem, eu acho que Guarajuba, algumas cidades que já tem um tratamento já dos seus esgotos, né? Dos seus resíduos. Porque todos esses empreendimentos novos, a Embasa só dá viabilidade dando a solução para esgoto. É de responsabilidade do proprietário. Então, isso aí. Agora, assim, é bom que fique claro que a gente não vai conseguir, Mauro, avançar nisso se a gente não tiver mais ação dos poderes fiscalizatórios, que eu falo poder público do município. Claro. É inadmissível essa questão de invasão, essa questão desse crescimento desordenado. Eu tenho dois desafios na minha divisão, que é essa obra de Lauro de Freitas e a obra de ampliação do sistema de Salvador em 3 bacias, que é Trobogi, Cambunas e Águas Claras. Pra você ter ideia, eu fui agora retomar a obra de esgotamento sanitário de Salvador, ali perto da 29 de março, que é uma avenida nova. E eu cheguei lá onde eu tinha que fazer minha rede, já tinha uma mulher construindo uma casa, na margem da 29 de março, onde ela foi indenizada para sair dali. Então, eu quase perco esse time, vou ter que botar... Aí eu não tenho poder de polícia, são áreas de risco, eu não posso atuar, entendeu? Eu tenho um morador... uma estação elevatória, ela precisa de uma casa para acoplar o gerador, a parte elétrica. Sim. Eu tenho um cara que ele botou uma porta e uma janela e está morando dentro da casa. Nossa. Um negócio que é de propriedade da Embasa. Então, assim, a Via Barradão, ela foi toda desapropriada, as pessoas saíram de um lado e passaram para o outro, foi para cima da minha rede. Eu vou ter que relocar agora um trecho de rede. Então, assim, é um desafio grande essa questão do crescimento desordenado. A Condé é vítima disso aí, com a questão dessas obras dessas bacias de amortecimento. Eu já conversei diversas vezes com a assistente social da Condé. Ela cadastra 20 pessoas que estão numa área que eles vão precisar. No outro dia tem 400. Então, isso é uma indústria. Isso é preciso então, também. Isso é um caso de polícia, né? É um caso de polícia, né? Eu acredito que. Exatamente. Porque então, existe de fato pessoas. Inviabilizam a obra nossa. Voltando ao nosso tema aqui do Joanes, sobre esgotamento sanitário da cidade de Lauro de Freitas, a Embasa conseguiu resolver, porque no último ano, no nosso último seminário, nós falamos também da estação que vocês tinham, porque aqui tem que ser bombeado o sistema de esgoto. Vocês estavam prevendo uma área ali pela Ipiatã, ali por Placafó, ali, uma área para você colocar uma estação, e tinha um problema do terreno, não tinha um litígio de terreno, a associação de moradores tinham entrado na justiça. Já superou isso? É o que eu falei na apresentação. Eu tinha uma área doada pelo município de Salvador, no fundo de uma estação elevatória existente da Embasa. Eu já tenho uma estação elevatória ali na Avenida Tamburugi, ali perto de Patamares. E eu ia construir a segunda elevatória no fundo dessa. Foram 18 advogados na reunião do Ministério Público. 18 advogados apareceram na reunião. Entendeu? O parecer do Ministério Público foi uma coisa assim... Não prefiro nem... negócio louco, assim, dizendo... Parecia que eu estava construindo uma bomba atômica ali do lado do condomínio. Entendeu? Aí eles disseram que eu não tinha licença, eu mostrei minha licença ao promotor, eu mostrei os alvarás do município, eu mostrei a doação do terreno. E quando eu vi que a gente viu que ia caminhar para um processo que não ia terminar bem, a gente terminou desistindo da área.
e resolveu comprar uma área. Quer dizer, eu tinha uma coisa doada e eu tive que fazer um investimento e comprar uma área num terreno privilegiado, que é ali no Orlando Gomes. Foi o único local que a gente conseguiu. A gente foi, para você ter ideia, a gente tentou 8 terrenos. 8 terrenos. Onde a gente ia, a gente encontrava problema. Que problema. Entendeu? Então, assim, mas todo mundo já quer foi solução, a solução, então ela já foi. Já compramos a área está liberada e o projeto já foi revisado, está dentro dessa licitação que vai ocorrer agora dia 9 de outubro. Nova elevatória está os dentro próximos passos, licitação. após você concluir a obra aqui e concluir essa nova estação, essa nova elevatória, quais são os próximos passos? Vocês vão notificar os moradores para que eles comecem a fazer suas ligações? Porque você vai ter, pelo fato desse processo de tratamento aqui do esgoto e captação desse esgoto, ter demorado tanto, porque foi judicializado, nós temos um problema muito sério, porque muitas pessoas se aproveitaram e fizeram ligações clandestinas na rede já existente. Aqui em Vila do Atlântico, eu conheço várias residências que ligaram e esse esgoto está parado em algum lugar. Porque esse esgoto não vai para lugar nenhum, ele está na rede ali, o cara não sabe o problema que ele está criando para ele mesmo e para a Embasa. Vai ser revisado toda essa nova rede? Essa rede que foi já construída há tempo? Existe um recurso dentro da licitação que é justamente para fazer a limpeza e desobstrução dessas redes já construídas na primeira etapa. Inclusive, recuperação, que a gente sabe que vai precisar, porque muita gente jogou terra dentro dos PVs, né, que são aqueles postos de visita, em alguns casos jogou concreto. Ixi. Então a gente vai ter que corrigir isso. E aí, como é que funciona? Depois que você faz toda a construção, que seu sistema tem o que a gente chama de funcionalidade, quando eu começo a ter minhas redes prontas, minha elevatória pronta e eu estou pronto para bombear, aí eu faço uma declaração, eu entrego ao morador, a gente chama de declaração de 90 dias, onde o morador ele tem 90 dias para interligar seu imóvel à rede já que eu assentei. Caso ele não interligue, eu notifico ele ao INEMA. Eu mando uma notificação para o INEMA, falando que esse morador não notificou e aí é com o INEMA. Todos os moradores vão ser obrigados ou o cara diz, não, eu tenho minha fossa aqui, eu montei uma uma estaçãozinha de tratamento na minha residência, eu não quero interligar. Não, eu esqueci agora o artigo da lei de saneamento. Existe uma obrigação legal, inclusive eu como Embasa, a Embasa tem a obrigação, se em 90 dias ele não ligar, se o INEMA entrar no circuito, eu tenho poder, eu tenho a obrigação de suspender o fornecimento de água dele. Que bom. Isso é muito bom saber. Você sabe, agora, como é que fiscaliza tudo isso? Aí a gente tem várias operações que a gente chama de caça-esgoto. Né? A gente bota uma equipe e vai checando... Essa mesma operação que vocês caçam agora, ligações clandestinas de água, né? Isso. Eu vejo aqui, eu estou vendo que está todo mundo achando que está em casa, que está tranquilo, mas eu estou vendo que a Embasa está no batente aí. Eu vejo todo dia um carro da Embasa descobrindo uma ligação clandestina, porque... Isso é recorrente. Isso é recorrente. Os gatos, né? Os gatos estão aí a todos os lugares. Né? As perdas... É outro problema de cidade litorânea. As perdas são muito grandes em virtude de muitas residências serem de veraneio, de temporada, né? As pessoas passam durante o ano dando soluções sem querer pagar água e depois não quer pagar o que está atrasado. Então, casa com piscina, vai ter que ter água bastante para poder encher. Porque o cara fica pensando o seguinte, peraí, eu pago a água hoje e vou pagar também o esgoto, né? A partir da ligação eu vou também ser taxado, né? Pelo esgoto. E aí o cara diz, pô, isso aí vai subir minha conta, vai ficar em um preço... Aí o cara, não, então eu não quero fazer ligação, eu vou preferir... Mas você mede o esgoto de acordo com a água consumida, né? O cara não sabe, né? Se você entrega 100% de água, você vai cobrar, sei lá, 80% de esgoto. Eu acredito que seja mais ou menos essa conta. É o que a gente calcula que o que volta para o sistema, né? O que volta para o sistema. Então, assim, o que a gente calcula é mais ou menos isso. Então, dá um retorno de 80%. Tem cidades que cobram 100% e tem cidades que cobram até 120% da taxa de esgoto. Entendi.
Então vamos rezar aí para que... Eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, Gustavo, e dizer que é sempre bom a gente poder ter esse tipo de seminário, esse tipo de bate-papo, porque muita gente, inclusive, quero avisar a todos que o nosso seminário vai ficar disponível na rede social, no YouTube. Para quem que não assistiu hoje, pode assistir amanhã, depois. Vai ter um tempo, até mesmo para tomar um pouco, saber um pouco mais das ações da Embasa. Eu sei que o desafio da Embasa é muito grande, não são pequenos. Sei até porque o presidente da Embasa, sempre que eu posso ter a oportunidade de conversar, com o próprio secretário também, Leonardo Góes, a gente sabe que os desafios são grandes. As pessoas às vezes falam, porque está poluído, porque a Embasa é isso, mas não sabe o desafio que a Embasa diariamente tem que avançar e conseguir entregar para a população um serviço de qualidade. Eu sei que são investimentos altíssimos e essa contribuição, às vezes, aquele pequeno papelzinho que o cara chupa uma bala e joga no chão, aquela baga de cigarro que ele também joga no chão, ele não sabe o problema depois que isso gera. O próprio banho que você toma em sua casa, o próprio cabelo. Eu sei que para vocês, todo ano, vocês gastam milhares de reais para limpar essa rede, porque o cabelo, juntamente com o sebo da pele e outras coisas, óleo que também da cozinha que o cara joga na pia, às vezes, junto com o cabelo, isso vira uma maçaroca e dá um trabalho para desobstruir as redes de esgoto, que é milhares e milhares de reais, né? Mauro, eu te convido para a gente ir na estação de condicionamento prévio da Embase e na elevatória principal que bombeia para essa estação de condicionamento prévio. São retiradas 5 containers por final de semana de lixo. Nossa. Garrafas PETs, tudo que você imaginar, fralda descartável. É um absurdo. Entendeu? Eu tenho interesse sim, inclusive nós fazemos parte de um programa na TV Brasil, A Hora da Verdade. Era bom levar uma equipe para filmar, para mostrar, porque isso as pessoas não enxergam, não vê a dificuldade que às vezes é em Embasa, que todo esse dinheiro que vocês gastam para tirar garrafa PET, limpar tudo, poderia estar sendo investido em captação de água, em tratamento, em entrega de água em residência, porque tem muita gente ainda que não tem água na torneira ainda em casa. Mas é isso. Eu quero agradecer mais uma vez sua participação. Se você tiver mais algo aí a falar, está à disposição. Eu queria dizer que a Embasa ela vai retribuir a confiança que o município de Lauro de Freitas teve em assinar essa contratualização com a gente. A Embasa tem investido na cidade bastante. A gente terminou há 1 ano e pouco uma obra que também foi de minha responsabilidade, estava sob minha responsabilidade, obras de abastecimento de água. A gente duplicou o fornecimento de água. Vinha uma vazão de 740 litros por segundo para Lauro de Freitas, hoje são 1.540, mais que duplicamos essa vazão. Então, Lauro de Freitas já tem uns dois verões aí que já não tem aquele problema que tinha constantemente de desabastecimento. Esse verão, a gente está fazendo só agora as interligações pequenas ainda que ainda ficaram. Então, a gente vai ter ainda, a população vai sentir ainda uma melhora ainda no abastecimento, já sentiu isso com certeza e vai sentir mais ainda, e a Embasa não vai se furtar de investir na cidade em virtude dessa confiança que a cidade teve. Eu que agradeço a você a oportunidade, espero que tenha esclarecido para as pessoas aí, e estou aberto aí, vou ver se eu consigo te passar essa informação de Camaçari até Perfeito. O final do evento. Eu que agradeço mais uma vez a Embasa de ter colocado o seu corpo técnico aqui para contribuir de forma grandiosa a esse seminário, a participação também da Embasa. Isso demonstra, quando a Embasa participa de um seminário como esse, demonstra o interesse da Embasa. Eu sempre digo e continuarei dizendo que é importante esse tipo de diálogo. A gente está aqui, claro, para contribuir com a Embasa e também fazer com que a Embasa, cada dia que passe, melhore o serviço entregue para todos nós, moradores da região metropolitana e da Bahia, né? Eu acho que é importante esse tipo de seminário para isso, que nós estamos aqui discutindo ideias, discutindo projetos para o futuro, discutindo uma melhoria no sistema de entrega de que vocês hoje ofertam para todos os moradores. Eu acho que a participação de vocês é muito bem-vinda mesmo. Nós estamos aqui para contribuir com vocês da Embasa e fazer com que cada município também tenha consciência da importância dessa comunicação. Eu digo não só Lauro de Freitas, Salvador, Camaçari, todos os municípios baianos
tenham esse tipo de comunicação junto com vocês, com o corpo técnico de vocês, para que a gente possa, de fato, ter rios limpos, riachos limpos e que, de fato, a gente possa entregar um melhor serviço. Eu sei que essa contribuição e parceria é importantíssima para o desenvolvimento da Bahia e do Brasil. Ok. Valeu. Obrigado mais uma vez e bom evento aí para vocês. Valeu. Estou aqui assistindo. Tá bom. Então é isso, gente.